Grenal, amanhã, 8 horas no Beira-Rio. Como que chega o Inter? Como que está a preparação para este clássico? Tem jogador podendo deixar o clube rumo ao México? Bom, e mercado da bola? Jogadores sondados, jogadores chegando? Bom, vamos falar disso tudo e muito mais hoje no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, Grenal 449, o clássico mais gringo da história. Como chega o Inter, como está o Grêmio, o que esperar deste Grenal? Bom, vamos falar sobre isso, mas antes dá um like, né? Comenta o conteúdo, te inscreve no canal, comenta de onde você acompanha o Inter em Campo e eu sou Gigante. Assim eu vou saber que tu tá com o Inter e tá com o Inter em Campo, beleza? Bom, pessoal, de um lado, o Inter com Paulo Pesolano, uruguaio, comandando o clássico em casa, o que esperar, né? E de outro, um Grêmio que também se remonta, com Luiz Castro, português, então um clássico bem gringo, digamos assim, né? É que entra a parte histórica. Luiz Castro é o primeiro português a treinar o Grêmio, né? O Grêmio que já teve 11 estrangeiros na história. E Pesolano vira o 8º uruguaio da história do Inter, né? O 8º uruguaio e o 18º técnico de fora do Brasil a comandar o Colorado, sendo o 6º estrangeiro aí na gestão do Barcelos, tá? Bom, ambos estão em início de trabalho, ambos estão numa reformulação de elenco, a dupla Grenal não foi bem no ano passado e aqui no Inter, Pesolano apareceu só na segunda rodada, tá? Antes disso o time foi muito no sub-20 com auxiliar, tá? Bom, o Inter no Gauchão já esteve então com, se eu não me engano, 3 vitórias e 1 derrota até o momento, é o líder do grupo. E tem mais, né? Os contratos também mostram o cenário. O Luiz Castro tem 2 anos e o Pesolano 1 ano de contrato com o Inter. Na minha leitura, é um Grenal para ambos os treinadores ganharem confiança, afinal de contas, uma vitória no clássico, né? Vai, sem sombra de dúvidas, dar a moral que o treinador precisa para trabalhar mais leve, né? Para o Pesolano, por exemplo, poder respirar, entender melhor a equipe. O Inter que vai com força máxima, tá? Sem reservas, vai jogar com o time titular, afinal de contas é o jogo mais importante da temporada. E o Inter até o momento, pessoal, não vem apresentando um grande futebol, assim como o Grêmio também não vem apresentando um futebol deslumbrante. Então, para mim, o Inter é favorito, vai jogar em casa, tem um time que já está há mais tempo jogando junto, embora o ano passado não tenha sido bom. Eu acredito na vitória do Inter por 2-0 sobre o Grêmio. Mas e tu, torcedor? Tá com a expectativa boa para uma vitória do Inter? Tu acredita que o Pesolano vai conseguir encaixar a equipe no Grenal? Bom, comenta aqui a tua expectativa, o teu resultado, a tua escalação, o que tu espera do Inter. É uma vitória, um empate? Acha que o Inter vai perder em casa? Bom, meu Deus, comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião, tá certo? Bom, na sequência do vídeo vamos falar de saídas. Bom, o que tem de saídas para o cenário do Inter? Bom, a notícia que vem mexendo de ontem para hoje, ganhando força. Borré, o Cruz Azul do México, fez consultas e demonstrou interesse aí no jogador do Inter. Só que nesse momento não tem de fato uma negociação andando, tá? Faz sentido. O Inter olhou e pensou, eu paguei 7 milhões de euros. O Inter pagou alto valor pelo Borré, tá? Ele tem potencial de ser um jogador que se recupere. Internamente vem sendo elogiado pelo Pesolano, que quer contar com o atleta. Embora terminou o ano muito em baixa, começa o ano ganhando moral com um novo treinador, tá? O Inter tem poucas opções para o setor ofensivo e entende que Borré hoje é o titular, tá? E cara, tem Copa do Mundo no meio do ano, ele quer tentar ir para a Copa do Mundo com a seleção colombiana, enfim, cara, o Inter não tem interesse em liberar o Borré no momento, mas existe interesse, existe sondagem e a equipe mexicana prepara uma oferta, tá? Mas o Inter já está recuando, já está dizendo, ó, não tenho interesse, mas a proposta vai chegar, tá? Seria que ser uma proposta muito acima da média, que faria o Inter pensar, bom, eu tenho que vender agora, senão não vou ganhar mais dinheiro. Então, tudo indica que Borré vai permanecer no Inter, mesmo com esse forte interesse aí do futebol
mexicano na contratação do jogador, tá? Pesolano quer ficar com o jogador, o Borré quer ficar no Inter e o Inter não quer negociá-lo. Então, a tendência é de uma permanência do Borré. Para alguns é uma boa notícia, para outros que não gostam tanto assim do Borré, é uma notícia ruim. Bom, na minha opinião, eu não acho o Borré um grande centroavante, tá? Acho um jogador que precisa de muitas oportunidades para marcar gols, vem se posicionando mal, teve um ano muito ruim ano passado, sofreu com algumas lesões, mas temos que ser sinceros, hoje é o que o Inter tem de melhor, tá? Então, se não trouxer um cara realmente para ser titular, Borré tem que permanecer no Inter, esta é a minha opinião. Mas e a sua, torcedor? Quer o Borré aqui, não quer? Bom, comenta aqui pra nós, porque na sequência do vídeo vamos falar de mercado da bola e tem jogadores, tá? No radar do Inter, tá certo? A famosa contratação que vai dividir opiniões, tá? O Inter está acompanhando de perto Marinho, ex-Flamengo, ficou livre no mercado depois de passagens por Fortaleza e a avaliação de que pode pintar proposta nos próximos dias. Os números das últimas temporadas, os números da última temporada, modestos, tá? 37 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele vem sendo bastante usado, mas o coletivo do Fortaleza não segurou e o clube agora acabou sendo rebaixado, né? A gente sabe disso, Marinho fez parte da campanha de rebaixamento do Fortaleza. Outras equipes também monitoram o jogador, o Vitória aparece como interessado e tem um tempero aí. O Marinho já defendeu os dois clubes, tanto o Inter quanto o Vitória, não é mesmo? Jogou no Grêmio também, no Fortaleza desde 23, ele está há bastante tempo no Fortaleza, 110 jogos, 16 gols e 12 assistências, né? Números que não botam o jogador como um grande referencial. No Flamengo foi campeão de Libertadores, Copa do Brasil, mas nunca foi um titular, tá? Sempre foi um jogador muito abaixo do que se esperava por ele. Teve sim momentos em que foi, no próprio Vitória, né? Um jogador que foi alçado como um potencial, chegou a ir para fora, né? Não deu certo, voltou, chegou a jogar no Grêmio muito mal, tá? Então, para mim, Marinho é um jogador que já está em fase descendente na carreira há bastante tempo, mas pode ser um nome interessante, se for barato, se vier por um baixo salário, pode acabar ajudando o Inter aí na temporada, o Inter que carece de pontas, tá? E a gente sabe que o Pesolano quer mais jogadores de velocidade e do 1 contra 1, nomes que o Inter não tem hoje no elenco. Para mim é um nome interessante, é um nome que pode ser útil, mas não é uma grande contratação e a gente sabe que o Inter não vai fazer grandes contratações, tá? Quero a tua opinião, o Marinho te serve ou não te serve? Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o que o torcedor pensa sobre isso. Bom, se falamos de sondagens e chegadas, agora tem uma notícia de mercado que está tudo indicando para um possível acerto. O Inter teria encaminhado um acordo com o Cuiabá pela contratação de Derek Lacerda e trata o negócio como prioridade. A ideia da diretoria é fechar em definitivo com este reforço. O jogador terminou a última temporada bem, defendendo o Sport, foram 6 gols e 17 jogos. Somando tudo, números relevantes, o que explica por que a Série A e até clubes de fora sondaram o jogador, tá? Ele estava emprestado ao Sport no caso, tá? Ele tem experiência de fora do Brasil, também passou por Portugal e Espanha. E o contrato com o Cuiabá vai até dezembro de 28. Então, né, teria que ter uma negociação envolvendo, o Inter já estaria avançando casas importantes para esse acordo. Só que tem um ponto que o Inter tá de olho. Porque um jogador que tem bons números, tem boas temporadas, estaria de fato não querendo, o Cuiabá não estaria interessado em utilizar e fica repassando o jogador. Disciplina, tá? O próprio jogador tem um histórico forte de indisciplina. No Sport, por exemplo, em novembro de 25, ele chegou a ser afastado, tá? Por acúmulo de episódios de indisciplina. Foram notificações extrajudiciais, penalidades, multas, relatos de situações como atraso em treino, falta de compromisso e até comemorações consideradas inadequadas, tá? Minha opinião, se o Inter quer o Derek, né, tem que fazer o pacote completo. Contrata, sim, ok, mas amarra com regras, sabe? É aquele tipo de jogador que gosta de uma indisciplina e isso me preocupa, tá? Porque jogadores assim costumam, às vezes,
tumultuar o ambiente, sabe? É aquele jogador que todo ano troca de clube, que sai brigado com direções, mas se o cara entregar, pelo menos por essa temporada, pra mim é um reforço bem-vindo. Afinal de contas, números bons o cara tem, basta saber agora se ele vai de fato vir com a cabeça no lugar. Comenta a tua opinião aqui embaixo, eu quero saber. Derek Lacerda é o nome certo pro Inter? Bom, por hoje é só, pessoal. O Inter em campo tá chegando no fim, a qualquer momento, tu sabe, eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Forte abraço, valeu, falou, a gente se fala.